Boa noite a todos. Vamos fazer uma live maravilhosa com a doutora Marília Bolt sobre a superação da violência doméstica. Eu vou aqui marcar. Doutora Marília já chegou. Só estou marcando o texto aqui para as pessoas saberem a nossa live. Olá, boa noite. Tudo bem, Marília? Prazer enorme te Prazer é receber todo aqui. meu. Deixa eu só fixar o comentário. Sem problemas. Eu botei superando a violência doméstica. Superando? É. Tá Bom, né? ótimo. Tá ótimo. Marília, A minha página a gente chama de superação da violência doméstica, para entender que há possibilidade de superar, né? Mas o fato peraí. é que a gente vai falar sobre o processo de superação, então superando tá ótimo. Superar. Vou mudar. Superação da Muito deixado. violência doméstica. A gente muda aqui na hora. Quem sabe faz ao vivo? Tem que ser, né? Tem que. Tem que. Quando a gente recebe uma pessoa importante, craque igual você, a gente tem que fazer. Sim. Seu desejo é uma ordem. Bom, eu queria falar que é um orgulho muito grande, é uma honra muito grande te receber aqui para tratar de um assunto tão importante. Botei uma camisa vermelha, né, em tons de vermelho, para chamar a atenção a essa infelicidade que acontece, né, que é a violência doméstica. Estou esperando mais pessoas entrarem. Foi um sucesso, várias pessoas falando que queriam ver o seu depoimento, né? Mas aquelas que não conseguirem vai ficar no IGTV e depois no canal do YouTube eu te mando o canal, porque eu não sei se você certamente tem um canal também, e coloca lá a nossa conversa se você achar pertinente. Claro, Bom, Marília, eu sempre começo pedindo para as pessoas se apresentarem. Então, explica para a gente quem você é, o que você faz. Pois é, uma pergunta difícil, né? Quem eu sou e o que eu faço, porque o que a gente faz não é exatamente quem eu sou, né? Quem eu sou, eu acho que eu sou uma mulher de fibra, eu sou uma mulher de força, uma mulher que passou por muitas dificuldades, mas que decidiu que essas dificuldades não colocariam limites nela. Então, eu me considero uma pessoa forte. Tem seus medos, tem seus receios, como todo mundo, mas vai com medo mesmo, vai com receio mesmo. Então, eu me considero forte e uma pessoa que auxilia os outros, assim. Eu sou curitibana, né, nascida de Curitiba, mas moro aqui há 15 anos, em Niterói. E, enfim, falando um pouco do que aconteceu comigo, não sei se já pode começar ou se Já era muito pra o frente. tempo é todo seu, já pode começar. Eu ia pedir para você dividir com a gente a sua história, que é uma belíssima história, né? Quer dizer, é uma tristíssima história, mas de uma superação assim, invejável. Você é um exemplo, né? Então, Obrigada pelo carinho. vamos ao que importa a sua história, né? Bom, eu sou natural de Curitiba, eu vim para cá com o sonho, né, de um casamento feliz, de um casamento próspero. Enfim, a mulher ela é criada para esse estigma, né, para que ela se realize casando, né? Nós não crescemos, nossa, você vai se tornar política, você vai se tornar, sei lá, a gente né, cuidado das pessoas, casar, ter filhos. Eu fui criada muito nesse sistema também. Enfim, e no final das contas eu sofri todas as formas de violência doméstica. Comecei sofrendo com a violência psicológica, que é aquela violência que vai matando de dentro para fora. Então eu não sabia fazer nada direito, eu não prestava, eu não tinha amigos, porque eu não fazia amigos com facilidade. Eu tinha os amigos dele, não porque eu era uma pessoa que fazia amizade rapidamente, e na verdade eu faço. Mas tudo que eu fazia de bom, ele dizia que era péssimo, que eu não sabia fazer. E como ele me afastou da minha família, que minha família toda lá do Paraná,
Então eu não tinha mais contato com a minha família pela distância, e segundo, cada vez que minha família se aproximava, ele dizia: mas você muda muito quando está com a sua família. A nossa relação vira horrível porque você está conversando com a sua família. A sua família atrapalha o nosso relacionamento. E a minha vida virava um inferno, né? Toda hora eram muitas brigas. Então eu me afastava da minha família para evitar mais brigas e mais discussões. E aí, depois disso, eu acabei sofrendo toda essa forma, né, de violência psicológica, de diminuição da minha autoestima, de tudo. E eu fui entrando num processo depressivo sem perceber. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, alegre, e eu fui entrando num processo depressivo mesmo. E aí eu acabei engordando, né? Eu me casei com 63 quilos e fui engordando, engordando, e cheguei aí a mais de 140 quilos devido a essa depressão que eu fui adquirindo também. E depois da violência psicológica, eu comecei a sofrer também a violência sexual. E a violência sexual, ela não é somente o sexo não consentido, né? A gente fala de estupro marital, ele existe, embora muitas pessoas acham que não é crime, mas é crime. Independente, no contrato de casamento não está lá escrito que pode cometer estupro, né? Então, é crime, não pode, não é não, né? A gente precisa ensinar isso. Mas também atos libidinosos, né? Também são considerados estupros, e sexos também de formas não consentidas também é considerado estupro. Então, eu sofri sim a violência sexual também durante o casamento. Eu fiquei casada por 8 anos, Marcelo. Nossa. Então eu passei por muita coisa louca. Nós fomos assaltados, eu era culpada. Tudo eu era culpada do universo que acontecia, eu era culpada. Porque eu demorei para abrir o portão. Porque isso. Sempre eu era culpada. Não porque você me fez isso. Não podia usar qualquer roupa, não podia usar qualquer brinco, não podia usar qualquer unha, cor de unha. E aí, sempre para tentar me diminuir, sempre para tentar me apagar. Era sempre esse o intuito. Usa essa roupa aqui que chama menos atenção. Não era aquela coisa assim, te proíbo de você usar isso. Mas você está chamando muita atenção. E aí, combinada junto com a fala do meu pai, que dizia que se eu usasse roupa apertada, eu estava provocando os homens. Então, eu achava que eu realmente né, tinha que obedecer, enfim. Enfim, ele me manipulava de uma forma que eu não sei nem te explicar como é que isso sucedeu. Porque era do tamanho do tipo assim, ele não comia se eu não colocasse o prato de comida dele. Era uma manipulação assim surreal. Era algo realmente muito fora até de uma certa normalidade. E eu não sei te dizer como é que eu me sujeitei a tudo isso. Enfim. Eu queria primeiro dizer que a Emerge está presente com a professora Patsy, que falou que mulher tem que parar com essa mania de querer casar e ter filho. Existe vida além disso, né? A minha querida a minha querida Mariade Moraes, que vai fazer uma imersão em maternidade, uma super genial a ideia dela. Mas esse fenômeno psicológico que você sofreu é um fenômeno antigo, infelizmente, né? Em 1940 tem um filme chamado Gaslight, que é exatamente isso que você viveu, né? Eu recebo lá no escritório mulheres que são ocas, né? Mulheres que são vazias, coitadas, que não têm representatividade, elas se sentem culpadas pelo marido praticar determinado ato. Se o marido sai na rua, a culpa é dela. Se o marido atrai, a culpa é dela. Se o que o marido fizer, a culpa Ele falava para mim, se você não fizer isso na cama, eu vou procurar outra mulher. Ele falava. Então eu era obrigada a fazer o que ele queria. Era uma submissão e uma forma de tratamento tão surreal, mas também não era muito diferente daquilo que eu via na minha família, entende? Então, assim, eu não tinha um outro norte, uma referência. Eu não tinha isso. Então, para mim, o normal era aquilo. Então, eu tinha que viver aquilo. Então, enquanto vivia psicológica, sexual, eu ainda não achava que era uma violência doméstica. Eu achava que era normal, né? Porque a sociedade ensina isso e naturaliza isso como se fosse normal. Só que todo mundo que foi agredido, né, de uma lesão corporal leve, por exemplo, se ela for comparado com a violência psicológica, todo mundo vai falar que prefere 1000 vezes um tapa na cara, um soco,
do que a violência psicológica, porque as consequências são horríveis da psicológica e são duradouras, até você viver esse processo de reconstrução e desconstrução também todo desse machismo, todo desse patriarcado que está incrustado dentro da gente, a gente leva muito tempo curando dessas feridas que também não nasceram apenas no relacionamento abusivo, que normalmente já nasceram lá atrás, em algumas situações já do machismo que está na sociedade. Todos nós somos machistas, nós estamos em processos de desconstrução desse machismo, assim como do racismo e assim por diante, né? Temos que nos desconstruir muito, né? Exato. E essa desconstrução, ela também é dolorosa, né? Porque a gente tem algumas verdades que a gente acha que são absolutas e que não são. Mas são é importante crenças culturais, né? São umas crenças culturais que a gente vai passando de pai para filho sem saber para onde começou, por que começou. E você sabe uma verdadeira maldição. E aí, depois disso, Marcelo, eu comecei a vivenciar um pouco da violência patrimonial. Nossa. Eu vivi a 5, né? Então vou narrar 5. Vou tentar ser breve para a gente focar também na parte do direito. Não tem o menor problema. A gente tem o tempo que você quiser. E aí, na violência patrimonial, de repente a minha chave sumiu da minha bolsa e eu pedi para ele tirar uma cópia. A chave da casa essa que eu tinha comprado, dado sinal com o dinheiro que eu tinha ganho dos meus pais. E aí a gente colocou o financiamento no nome do meu sogro, porque ele tinha lastro para assumir um financiamento. Então você imagina o erro jurídico aí cometido, sem nenhum contrato de gaveta, sem nada, na confiança plena, como a maioria das pessoas fazem, infelizmente. Eu já era estagiária de direito, mas eu nunca imaginaria que isso poderia realmente acontecer comigo, porque acontece na casa dos outros, né? A gente acha assim, né? Bom, sumiu a chave e eu pedi uma cópia para ele. Ele disse que não ia tirar porque eu vivia perdendo tudo, porque eu era desleixada, porque eu não cuidava das coisas, que um dia nossa casa ia ser assaltada porque eu vivia perdendo tudo, e não sei das quantas que ele ia abrir a porta. Até que um dia, voltando da faculdade, eu descobri a traição com 7 anos de casamento. Quase me separei, pensei nisso, mas aí veio aquela pressão social, você vai largar um casamento de 7 anos, de uma pessoa tão maravilhosa, que te ama, né? Gente, quem ama não traz, já começa errado aí. Então, assim, não caio nessa. Enfim, segurei as pontas mais um ano ainda, e aí aconteceu da chave sumir, então eu confrontei não. Voltando da faculdade já de noite, eu estava no 9º período, e aí, 11 e pouca da noite, chegando em casa, aula até o último horário. E aí, ele não abriu a porta da casa, dizia que estava na Barra da Tijuca, né? Eu moro aqui em Niterói, já morava na época. E ele, não, eu tô num churrasco aqui na Barra da Tijuca, daqui a pouco eu chego, aguarda aí que eu entro. Eu falei, tô vendo que o carro tá na garagem, abre logo a casa. Ah, não tô em casa, eu vim com o carro de um carona de um amigo. Enfim, 00:30 ele abriu a porta, eu estava dentro, ele de casa. Aí ele abriu a porta... com essa risada maravilhosa. Eu fui tomar banho e fui dormir, porque já era 00:30 e eu tinha aula às 7:30 da manhã no dia seguinte. Ele foi me levar para a faculdade no dia seguinte. Falei, estou cansada de ser manipulada por você. Isso não é forma de que você possa me tratar. Eu não aceito que você continue agindo dessa forma. Ou isso muda ou a gente vai ter que se separar. E aí, eu estava na porta da faculdade, e aí ele começou a arrancar o carro, eu estava com uma conta de luz na mão, que estava no meu nome, inclusive, e com dinheiro para pagar a conta de luz que eu ia pagar. E aí ele, me devolve esse dinheiro, você quer ficar com o meu dinheiro todo, me devolve isso aqui. E aí, enquanto eu não dava o dinheiro, ele não parava o carro, deixando eu descer. Então, eu abria a porta para descer, ele arrancava. E nisso a gente ficou umas 2 quadras andando assim, até que eu entreguei para ele. E aí, no final do dia, ele me mandou uma mensagem de texto dizendo assim para mim que ele não queria alguém que falasse mal. Não, ele falou assim, eu não quero que você volte para casa porque eu não vou abrir a porta, não adianta você voltar. Eu tentei argumentar, você não está exagerando, vamos conversar. Não quero ninguém que fale mal de mim debaixo do mesmo teto que eu, só porque eu falei que ele era manipulador. Imagina se eu tivesse falado tudo aquilo que ele de fato tinha feito. Eu falei, cara, não vai adiantar, ele não vai abrir a porta. Eu vou ficar lá plantada esperando até que hora? Vou virar a noite lá plantada mendigando para ele abrir a porta da minha casa? Vou para a delegacia da mulher. Fui para a delegacia da mulher. Depois de 2h30 esperando, um inspetor me atende. Ah, é briga de marido e mulher. Daqui a pouco vocês vão voltar. Deixa isso para lá, não vai dar em nada mesmo. Isso tem quanto tempo? 7 anos.
7 anos atrás você foi atendido por um homem na delegacia de mulher que fez pouco caso da história que você estava levando. Isso porque eu sou mulher branca, né? Classe média. Não, então, imagina se fosse uma pessoa da periferia, negra, como é que ia ser tratada, né? Eu acho que ia ser agredida. Infelizmente, o nosso sistema ainda está muito corrompido. E diferente disso, os atendimentos ainda não evoluíram tanto assim, porque o que eu recebo diariamente de denúncias dessa má prestação de serviço, enfim. E aí eu tentei argumentar com ele, não, mas eu quero pegar as minhas coisas, vai lá comigo e pega as minhas coisas. Eu sabia que eu tinha direito. Ele, não, você tem nota fiscal do que você tem? Se você não tiver, não vai poder pegar. Como é que ele tem nota fiscal se eu nem estava dentro da minha casa, né? Não tinha nem como ter nota fiscal de alguma coisa. Ele, não, você vai ter que ter uma ordem judicial para poder entrar. A casa está no nome de quem? Foi o nome do meu sogro. Vai ter que ter uma ordem judicial para entrar, você não vai poder entrar. E aí, enfim, colocou vários empecilhos, só que já estava dando 8h30 da noite. E onde eu ia dormir aquela noite se ele não tinha boa fé nenhuma de me ajudar em nada? Então eu comecei a falar com algumas amigas, deixei recado na portaria da casa de uma menina que eu lembrei que tinha um quarto vago. Eu falei, pelo amor, me deixei recado porque eu tinha perdido já o celular dela, que era do 3º período da faculdade, mas eu lembrava que ela tinha um quarto vazio. E aí ela me retornou 9 da noite, não, pode ficar aqui em casa e tal. E eu morei com ela uns 8 meses. Enfim, eu fiquei 3 dias com a mesma roupa, né? Depois desse dia que ele me colocou para fora de casa. Fiquei 3 dias com a mesma roupa. Comprei só uma calcinha e uma outra blusa. E aí consegui entrar dentro da casa, porque meu sogro, na época, forçou lá. Falou, não, pelo menos para ela pegar o remédio dela, porque eu estava tomando um depressivo, tinha 1 mês. Eu fui procurar psiquiatra para ajudar ele, porque ele dizia que estava em depressão e ele não trabalhava. Ele também era da área jurídica. E eu fazia todas as coisas para ele, mais tudo mais a faculdade, mais meu estágio, enfim. E aí, quando eu cheguei no psiquiatra pedindo ajuda para ele, o psiquiatra falou, não, você que está em depressão. Você faz um monte de coisa fugindo da sua realidade. E eu não queria tomar antidepressivo, porque eu achava que podia ficar viciada, tinha medo, vários preconceitos. Enfim, mas consegui ser convencida lá por um amigo que, Marília, se fosse qualquer outro remédio, qualquer outra doença, você ia tomar. Você não está passando por um monte de coisa ruim. Então, toma, depois você vai desmamando com o tempo e as coisas não vão se resolver. Enfim. Esse é o preconceito que a gente tem também com doenças da mente, né? A gente acha que depressão, que é algo muito sério e que a gente tem que chamar atenção e prestar atenção, que é frescura, que é bobagem, que é doença de gente fraca, né? Que é doença de mulher, que, sei lá, as pessoas usam os maiores preconceitos com essa questão de doença mental. Que é a verdade é que quem está em depressão já aguentou muita coisa, entendeu? Se sobrecarregou tanto tempo aguentando que entornou o caldo. E aí transparece dessa forma, de alguma forma transparece. Né? O que a gente aguenta de emoções, o corpo vai falando e as emoções vão traduzindo em doenças, em questões também. Eu tive pneumonia psicológica com 5 anos de casada, eu tive síndrome do pânico, eu fazia estágio no Rio, pegar as barcas para mim com aquela montoeira de gente, eu sentia falta de ar. No elevador, eu trabalhava no prédio da Cândido Mendes, no centro ali, né, no estagiário de escritório. Eu trabalhava acho que no 31º andar, o negócio assim, era muito alto, não tinha nem como querer andar de escada, né? Então eu ficava com uma falta de ar imensa. Enfim, passei por muito sufoco e eu fui aguentando sem saber que isso tudo era depressão, porque quando o médico falou que era pneumonia psicológica, dá um jeito na sua vida que você está com algum problema na sua vida e você não está sabendo lidar. E eu não entendi nada, porque afinal eu tinha um bom marido, eu que era a pessoa ruim, entende? Eu era a pessoa culpada de tudo, eu era a pessoa que não prestava. Afinal, eu viajava para o exterior 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Minha vida não era ruim, eu tinha onde dormir, eu tinha como pagar as minhas contas. O que estava acontecendo na minha vida que ele estava falando que, para mim, não fazia sentido nenhum que ele estava falando. Mas ele estava falando que era psicológico, mas assim, eu nem imaginei que eu tinha que ir para um psicólogo, porque ele também não me falou isso. Então, muito preconceito em relação a isso. Mas aí, voltando, né, à história, eu voltei para pegar, depois de 3 dias, para pegar o remédio, que imagina, nessa situação toda, sem 3 dias de remédio, com a mesma roupa, sem nada das minhas coisas, só com
minha mochila da faculdade, né, meu computador que eu usava para digitar as matérias, e, enfim, mais nada, um vadimeco que não ia cobrir o meu roubo. Enfim, né, não tinha muito, não tinha nada. Eu entrei na casa, peguei o básico. Quando eu fui pegar a mala pequena que me liberaram, só para pegar umas roupas para pegar para uma semana, quando eu fui pegar a mala em cima do armário, eu encontrei a minha chave em cima do armário. E aí foi a primeira violência patrimonial, né, que eu estava falando. Eu escondi a chave, uma semana depois a gente marcou para pegar o resto das minhas coisas, ele não apareceu. Eu saí jogando tudo dentro de saco preto, de lixo, porque eu estava com a chave, né? Então eu saí jogando tudo dentro de saco de lixo preto, saí pegando, morrendo de medo, assim. Você não tem noção. Saí catando tudo que eu lembrava, e a pessoa, né, tipo, estagiária, já quase me formando, eu falei, cara, eu não vou pegar nada que seja de ambos, porque depois ele vai alegar que eu peguei coisas dele, então eu vou pegar coisas que eu comprei no enxoval, coisas que eu comprei antes de estarmos casados, porque eu sei que isso é meu. E aí eu saí pegando essas coisas que eu fui lembrando, olhando e pegando, né, assim. Não consegui nem pegar todas as roupas e saí correndo, só que eu esqueci todos os meus livros. E eu estava no 9º período, que era o período de TCC, né? Como eu ia fazer meu TCC sem todos os meus livros? E na época não tinha PDF, livro em PDF como tem hoje, né? Enfim, acabei voltando para pegar os livros, ele não estava na casa. Quando eu entrei na casa, peguei os livros, e aí quando estava saindo, ele chegou. Aí ele partiu para cima de mim, me deu alguns socos na barriga. Aí foi agressão física, propriamente dita. E saí de lá empurrada da própria casa, ou seja, fui expulsa da minha própria casa 2 vezes. Ele me empurrou porta fora. Eu tava, não sei porquê, nem por que eu tava de Havaianas, mas aí ele abriu a porta, o chinelo, como ele empurrou, né? A Havaianas ficou dentro da casa, ele abriu a porta e jogou no quintal, tipo, pega aqui seu chinelo e vai embora. Enfim, fui para a delegacia, fiz o registro de ocorrência, consegui a medida protetiva. Só que, como ele também é da área do direito, a forma dele se defender era alegando que eu que tinha invadido a casa do pai dele, que eu tinha ameaçado de morte o pai dele, que eu morava de favor na casa do pai dele, e que eu estava... que eu fui lá para pegar documentos de processos dele, tipo, que eu fui pegar coisas de cliente dele, e que mais que ele falou? E que eu parti para cima dele e ele começou a gritar desesperadamente. 2 pessoas, 2 homens, apareceram da rua, entraram pelo portão, entraram dentro da casa e me tiraram de cima dele. Essa foi a versão dos fatos dele. Bem assim, bem astronômica, né? Tipo, ele luta jiu-jitsu, eu sou mulher. Você sabe que se eu não trabalhasse com isso há muito tempo, assim, direito de família há 30 anos, e não tivesse visto isso várias vezes, eu ia achar que você está inventando a história. Né? Que você não passou por isso, que isso tudo não aconteceu, porque é impossível, né, que isso aconteça. Nesse teu depoimento, e sem querer te interromper, você falou uma coisa que um dia eu disse numa live e causou uma celeuma gigantesca, que eu falei que a violência psicológica ela é mais cruel com a mulher, muitas vezes, do que a própria violência física. Né? Certamente. Porque eu recebi mulheres que apanharam, e não é para ninguém bater em mulher, é óbvio, não é para ninguém bater em ninguém, né? Ainda mais não é para cometer nenhum abuso, ponto. Mas as mulheres falam o seguinte, que acho que levam um soco, um tapa, etc. Não, fica roxo, dói, vai demorar muito tempo, etc. Mas passa. Uma semana acaba isso. Uma semana acaba. A violência psicológica é uma mácula que ela carrega para o resto da vida, muitas vezes, né? Tem que ter muita... Eu até postei hoje falando sobre isso, sobre superação. Superação não é você esquecer o que você viveu. Superar é quando para de doer. Então, hoje não me dói mais falar sobre isso. Hoje não me machuca mais falar sobre isso. Hoje o que ele faz não me atinge, entende? Se ele pode falar o que ele quiser de mim, também não tô nem aí, assim. Ele pode falar o que ele quiser, a versão dele, ele pode, enfim. Mas isso não me dói, não me machuca. Então, por isso que eu considero que eu superei de fato.
Mas eu superei porque eu resolvi enfrentar todas essas dores. Sozinha, Porque né? o tempo sozinho não vai curar nada. O tempo, ele não cura, o tempo, ele não resolve nada. Você precisa enfrentar essas dores, cutucar lá na terapia, cutucar, sei lá, no teu plano espiritual, naquilo que você acredita, para que você possa realmente ter uma cura. Porque se você simplesmente ignora, a qualquer minúscula, aquela ferida é reaberta e volta a sangrar. Então, esse processo de cura, ele é extremamente importante, porque você... Meu pai diz uma frase desde criança, assim, quando tá doendo, tá crescendo, né, os ossos ficam doer às vezes. Tá doendo meu osso, não sei o quê. Ele, não, que você tá crescendo. Crescer dói, meu pai falava isso. É isso. E a cura também dói. Mas a É um cura dói processo naquele doloroso, momento. né? Naquele momento, é igual da desconstrução que a gente estava falando, é doloroso desconstruir, porque são verdades absolutas. Mas a partir do momento que a gente cura, a gente está vitorioso sobre aquele problema, porque a gente não tem mais dores em relação a ele. Então é uma dor saudável, uma dor que faz você crescer. Marília, o que eu acho incrível na tua história de superação é porque você resolveu e percebeu que sozinha é muito difícil enfrentar essa situação. É muito difícil sair dessa situação sozinha. E aí você resolveu criar uma rede de acolhimento a mulheres que são vítimas de violência doméstica, não é isso? Pois é, eu fui acolhida pelos meus amigos da faculdade. Foram eles que me sustentaram, assim, né? Nas audiências, eles iam comigo, na delegacia. Então eu não me sentia sozinha plenamente. Só que ninguém entendia exatamente o que eu tinha vivido. Sabe? Ninguém falava, pô, isso é violência doméstica, isso que você viveu a gaslight, isso que você viveu. Voltando no gaslight que você tinha falado antes, quando eu descobri a traição dele, ele deletou todas as fotos que ele tinha tirado com uma outra mulher no motel no celular dele. E eu não peguei o celular dele para ficar fuxicando, não. A gente tinha tirado algumas fotos e eu fui vendo aquelas fotos. E quando terminou as fotos, estava a foto dele com outra mulher no motel. E aí ele falava que era mentira, que eu tinha inventado aquilo, que não tinha acontecido nada daquilo. Então, só que eu tinha uma testemunha ao meu lado quando viu. Então, ele tentou fazer totalmente de louca, desequilibrada, né? Que inventou tudo isso, enfim. Mas aí, voltando à rede, né? Que a gente estava falando. Essa rede, ela é extremamente importante, né? E a minha maior dificuldade foi porque eu não entendi o que eu tinha vivido. Eu não sabia que isso tudo era uma violência psicológica. Eu sabia que era uma violência porque ele me colocou para fora de casa. Isso não pode ser normal. Isso era bem entendível, assim, né? Que não é algo normal. E a violência física também era algo muito visível, que também não era algo correto. Mas eu não entendia nada dessas coisas. Então eu fui pesquisando, fui aprendendo, e aquilo foi me trazendo cura também, né? Porque você conhecer, dar nomes aos bois, né? Ao que você viveu, vai fazendo você entender também aquilo tudo. E eu falei, cara, o que eu posso fazer lendo um livro, né? E aí ele me instigou muito a pensar sobre isso. O que eu posso fazer que eu já faço, mas que eu posso potencializar para auxiliar mais pessoas? E assim, desde que eu vivi isso, muitas mulheres já vinham naturalmente falar comigo, né? Mulher divorciada, com histórico de violência e tal. Então eu sempre conversava com elas, explicava, ó, aconteceu isso comigo, fiz isso, fiz aquilo e tal, tal, tal. Falei, pô, vou criar a rede social. E assim nasceu a Superação da Violência Doméstica, que a gente tem no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. E aí criei essa rede. Eu achava que ninguém ia seguir, primeiro pelo nome, né? Porque já vai dizer que violência doméstica. Eu falei, mas se eu não colocar no nome isso, ninguém vai entender para que é essa rede, né? Enfim, foi essa tática que eu tive. Também, graças a Deus, estou com razoável seguidores aí no Brasil e no mundo. E atendo muitas mulheres, assim, hoje mesmo atendi 7 mulheres hoje. Vítimas de violência. Alguns casos aqui em Niterói, outros em outros estados. Então, isso para mim não tem preço, assim, sabe? O auxílio que eu talvez não tive, o caminhar, né, dentro dessa luta, aonde procurar ajuda, o que fazer, o que falar. Eu fui aprendendo sozinha e hoje eu posso auxiliar essas mulheres. Vai por aqui, faz isso, fala com fulano, Beltrano. Hoje eu acabo sendo uma pessoa de referência na temática aqui
no estado do Rio de Janeiro, até fora já, por conta dessa, toda essa militância, desse trabalho que eu venho desenvolvendo com as vítimas, né? E tudo que é violência doméstica, eu estou intrometida, né? Mulheres do Brasil, justiceiras e assim por diante. Eu acho OAB que é Mulher. importante que as mulheres saibam que não estão só, né? Sim. Porque a fragilidade é muito grande, é como uma casca de ovo, assim, elas têm que aprender que não estão só e têm que ter força para enfrentar. Marília, é comum, por exemplo, o homem sair de casa, né? E a mulher continuar acreditando que ele vai voltar, tamanha a dependência que ela tem dele. Emocional. Né? E é difícil gigante. você chegar para uma mulher dessa e falar, olha, ele não vai voltar, abre seu olho, toca a tua vida, segue em frente. Sabe, você se livrou de um problema, mas a dependência emocional é tão grande e ela é tão manipulada que ela não consegue perceber. O Marília tem alguns depoimentos, mulher de força e coragem. Infelizmente, ainda tem gente que tem preconceito com mulheres que sofreram violência doméstica. E aí ela fala que você ajudou muito. Né? Eu vou ajudar. A violência psicológica deixa marcas para a vida toda. Nunca me esquecerei dos xingamentos e palavrões de um homem dito cristão, praticante, que se tornou meu esposo. Foram os piores anos da minha vida. É bom ter o meu também se dizia cristão. Eu acho que não era cristão de verdade, né? Porque se fosse cristão, de fato, não faria isso. Eu acho que usam muito da religião para se esconder da pessoa ruim, de fato, personalidade ruim que eles têm, né? A gente precisa... A violência psicológica, a gente vai lembrar para sempre. Mas, quando a gente descobre o que eles falaram sobre nós não nos define, a partir desse momento, a gente pode mudar essa chave dentro da nossa vida. Ele dizia que eu não era inteligente, que eu não tinha condições, que eu não escrevia bem. Era tanta coisa que eu não sabia fazer, que eu não podia, né? E hoje eu sou pesquisadora na UFRJ, no Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, já escrevi um capítulo de livro, já publicamos, lançamos na OAB. Enfim, quando a gente entende de que o que eles falam sobre nós não nos define, nós somos os protagonistas da nossa vida. E essa chave é muito difícil, porque foi falado tanto tempo dentro da nossa mente que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não sabe fazer nada direito, que isso, que aquilo, mas a gente precisa se desconstruir dessas mentiras que foram colocadas na nossa cabeça, para que a gente possa avançar e aí sim conquistar. E ninguém pode colocar, quando a gente consegue virar essa chave, ninguém segura a gente, não. Reforçar a autoestima é muito importante, né? Porque o manipulador ele faz questão de destruir a autoestima do outro. Né? E essa é a covardia. Eu me lembro, fazendo uma analogia com o que você passou, tenho 2 filhos, né? Um casal de filhos, meu filho agora está com 17 anos, mas lá no início da adolescência dele, 12, 11 anos, final da infância e início da adolescência, ele chegou em casa um dia muito triste, porque na escola tinham chamado ele de gay, aqueles xingamentos comuns entre crianças, como se isso fosse um xingamento, né? Mas o trato, assim, como se fosse o pior xingamento da história, chamar o outro de gay. E aí eu falei, meu filho, tem 2 opções a essa colocação que estão fazendo a você. Você é gay, né? Ou você não é gay. E nenhuma das 2 opções pode te atingir, porque o que os outros falam não pode te atingir. Se você for gay, não tem problema nenhum e vida que segue. Se você não for gay, também não tem problema nenhum e vida que segue. Aquilo não pode te atingir a um ponto que você se sinta mal pelo que o outro fala. Você tem que sentir bem pelo que você é, independente do que o outro pensa, o outro fala ou o outro faz, né? Isso funciona, Marcelo, quando a gente ouve isso uma vez ou outra, sabe? Eu sempre fui muito dura, sempre tinha uma personalidade muito forte, mas quando você... No começo eu lembro que ele falava, eu falei assim, mentira dele. É mentira dele. Só que imagina 8 anos você ouvindo aquilo todo dia. Tem um ponto que você não é possível. Você cede, você não aguenta. Por isso que é tão contaminante viver com pessoas abusivas. Porque mesmo que você não queira, você começa a acreditar. Porque pessoas abusivas, seja amigos, seja líder religioso, sempre se colocam num patamar lá em cima. Essa pessoa é a pessoa perfeita, que não comete erros. Se afasta dessa pessoa.
porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, erro. Mesmo tentando, às vezes, ajudar, a gente acaba errando. Ninguém é perfeito. Então, ninguém pode se vender dessa forma como algo perfeito. E aí, quando você tem uma pessoa abusiva, assim, eles sempre se colocam num pedestal. E aí, esse é o problema, porque eles não são perfeitos. E aí, nessa perfeição deles, humilham para que a gente se sinta abaixo, né? Porque, na verdade, a autoestima deles é baixa estima e tentam nos abaixar ainda mais para que eles não se sintam tão ruins assim, vou colocar essa palavra. Na verdade, é um psicopata, né? Se você estudar psicopatia, é um psicopata perfeito, manipulador. Nem Tá todos sempre... são assim, né? Nem todos têm psicopatia. Nem todos. Tem muitos que são narcisistas, tem muitos que são perversos, e aí a gente vai para outras É um questões. desvio Mas de personalidade. nem todo mundo que comete a violência doméstica, ela tem alguma psicopatia. É um mito, né? Que de fato, quem faz isso é louco, né? Na forma pejorativa. Eu acho que os loucos são mais sãos do que os tidos como loucos, de fato. Porque muitos são assim mesmo. Também cresceram dentro de um machismo que não foram desconstruídos, então acham que isso é normal. Uma vez eu falando com a Marisa, que você conhece, ela estava falando com ela no telefone, no Uber, discutindo uma lei que tinha sido sancionada. Eu falei, pô, eu acho que essa lei foi boa. Ela, não sei, e a gente discutindo e tal. Aí o Uber falou assim para mim, motorista, depois que eu desliguei o telefone, você é advogada? Eu falei, sou. Aí ele, não, mas você defende as mulheres? Eu cometi a violência doméstica. E a gente começou a conversar sobre aquilo, né? Ele comentou como é que tinha acontecido com ele. E no final da conversa, a mensagem que ficou para mim de tudo que ele me disse foi: me ensina a amar a minha esposa porque eu não sei amá-la. Porque ele é Triste isso. extremamente ciumento, extremamente possessivo, e aí nisso era agressivo, mas essa foi a linguagem que ele aprendeu dos pais. E, enfim, como temos criado os nossos filhos, que adultos eles serão, quanta inteligência emocional eles terão. E eu não estou aqui dando desculpa para os homens, não estou fazendo isso, não. Cada um é responsável pelos seus erros e ponto. Mas nós precisamos investir na prevenção, precisamos desconstruir esse machismo tóxico que está dentro de nós todos, né? E isso precisa ser feito na base, na educação. E aí sim a gente vai conseguir fazer uma transformação social eficaz que possa transformar vidas, né? Transformar uma cidade, um país. Então a gente precisa investir muito nisso. É importante, né? É importante a gente desfazer essa sociedade patriarcal que a gente vive ainda, né? As mulheres são vítimas diretas desse machismo arraigado ainda. Eu costumo dizer que os brinquedos para mulher são todos relativos à maternidade e a tomar conta de casa, e o homem pode brincar do que ele quiser, desde que não brinque com os brinquedos da menina. Porque aí também tem aquela outra visão, que se brincar de boneca é homoafetivo, né? Como se isso fosse fazer alguém ser ou deixar de ser, né? Fosse ter tratar da orientação sexual de cada um, né? Marília, eu tenho uma questão assim. A mulher que é vítima, ou que agora está sendo vítima de violência doméstica, o que você recomenda que ela faça? O que pode ser feito para ajudar essa mulher? São várias perguntas dentro de uma, né? É verdade. Desculpa. Depende, no direito tudo depende, né? E a resposta também tudo depende. Eu acho que depende qual é a violência que ela sofre, depende qual é o grau de risco que essa mulher está sofrendo. Mas a primeira coisa que eu falo crie um plano de fuga do relacionamento. Faça um planejamento, se informe juridicamente, o que eu posso fazer? Tiro umas cópias, autentico meus documentos, deixo na casa de uma amiga, deixo mudas de roupa na casa de uma amiga, deixo o carro estacionado numa posição que seja fácil para saída, numa saída de emergência. Porque a mulher, ela vai sentindo quando o caldo está entornando. Então, se ela tiver um lugar para que ela possa fugir num rompante, né, digamos que estou falando de uma mulher que já sofre violência física, a chance dela sofrer um feminicídio é muito alto. Então, eu preciso ter um tipo de tratamento para essa vítima.
Se é uma vítima, né, de violência psicológica e tem dependência emocional, vamos para um psicólogo para que ela possa tratar. E aí, nesse trabalho de psicologia, esse ano eu lancei dentro do projeto da superação da violência doméstica um grupo de acolhimento a vítimas de violência. Ah, que legal. E nesse grupo eu fiz parceria com a FAMAT, que é uma faculdade aqui de Niterói, que é uma de referência nacional de psicologia. Então, nós temos uma professora e 7 estagiários já no final da faculdade que vão tratando desse grupo e que atende de forma virtualmente nos sábados as mulheres do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem mulheres do Nordeste, tem mulheres do Sul, aqui de Niterói, do Rio, de Nova Iguaçu, Caxias, enfim, de várias cidades aqui por perto e longe. E é legal essa troca porque, no final, a mulher vai se encorajando, né? Vai entendendo o que ela pode fazer por ela vai entendendo que ela pode romper, o que ela pode vencer para quem já rompeu. Enfim, então é um lugar de desconstrução e construção de uma nova mulher. Né? Então depende, né? Se ela está vivendo a violência ali no momento, o que se faz? Liga para o 90 e chama a polícia. Ou vai para a delegacia da mulher. Ah, mas se eles não quiserem me atender, pega o nome dele, liga para a corregedoria, o nome fulano de tal, não está deixando fazer o registro de ocorrência aqui. Só que o ideal é que o amigo da vítima faça, porque a vítima está tão fragilizada naquele momento que ela não tem estrutura para ficar ligando para a corregedoria, mas esse seria o caminho, né? Na época eu até sabia, mas assim, eu estava mais preocupada onde eu ia dormir do que resolver qualquer outra coisa, porque eu falei, cara, ele não vai resolver. Ou até entrar com uma ação, obrigar esse cara a falar na corregedoria e resolver alguma coisa, eu preciso onde eu vou dormir. Então, eu só acho que depende caso a caso. Então, acho que a gente tem que avaliar esses casos para que a gente possa fazer um plano, entende, de ação. Mas aí você fez uma outra pergunta, né? O que eu posso fazer enquanto amigo, por exemplo, que eu estou vendo aquilo, né? Eu acho que é sempre oferecer uma escuta ativa, sem julgamento, uma escuta amorosa. Ah, mas ela já foi e já voltou milhares de vezes. Você não pode entender, mas ela está vivendo uma dependência emocional gigante e ela precisa de ajuda. Então, ela precisa de um grupo de acolhimento, ela precisa de um auxílio psicológico, às vezes de um psiquiatra, né, para que ela possa tratar essa depressão, ansiedade, essas crises todas, para que ela possa romper de forma efetiva, que ela possa romper esse vínculo. Eu falo, Marcelo, que você já se mudou alguma vez na vida? Já. Quanto de dor de cabeça se tem dentro de uma mudança de uma casa para outra? Gigante. Mudança de trabalho é estressante, é comprovado cientificamente que o nível de estresse é lá em cima. Então, você romper um relacionamento também não vai ser desestressante. Pelo contrário, você tem várias ideias e ideais de sonhos propostos da sua vida junto com aquela pessoa e aqueles sonhos vão tudo água abaixo. Então, é uma reconstrução, além de mudança normalmente de casa, de rotina de vida, de tudo, é um fracasso dos seus sonhos. Então, é um processo muito difícil. Então, a gente tem que ter uma escuta realmente ativa e acolhedora para com essa mulher sem julgamento. Ela não gosta de apanhar. Ela só não está forte o suficiente psicologicamente, porque ela já aguentou muita coisa, por isso que ela está nesse estágio. Então, acho que é esse olhar de empatia. E sempre estar perto dela, sabe? Ah, mas ela casou, eu falei para não casar, me desobedeceu. Fique do lado dela, porque ela vai precisar de ajuda mais cedo ou mais tarde. Se você se afastar, ela não vai ter para quem contar. A pior frase que você quer ouvir quando você pede ajuda é eu te avisei, né? Ninguém precisa te falar eu te avisei, né? Não tá ajudando em nada, não vai resolver. O que eu escuto muito agora das vítimas, assim, bem que você me falou. Eu falei, eu tô ouvindo muito essa frase ultimamente. Eu não queria acreditar, mas você me avisou. Eu nem preciso falar que eu avisei. Eu falei, pois essa frase tá ficando repetitiva, né? Mas o que é interessante, assim, é que com o implemento da Lei Maria da Penha, que é importante a gente falar, as mulheres hoje não têm muita opção depois que elas entram na delegacia, não é isso? Eu consigo fazer uma denúncia e depois tirar essa denúncia? Consegue, só na frente do juiz. Tá, mas já diminui aquela fragilidade do marido levar ela na delegacia e obrigar ela a tirar ou fazer algum tipo de chantagem. Sim. Justamente o juiz ele tem que ver se ela não está sendo ameaçada, então ela não consegue retirar porque ela quer.
ela precisa ir lá na audiência, esperar o processo, né, na audiência, para desistir do processo, por exemplo. Mas a medida protetiva vai estar sendo deferida ou não, né, já concedida ou não. Então, dá para ser retirado, mas também não é muito simples e também não é imediatamente, né? Fez o registro, conseguiu a medida protetiva, no dia seguinte tem audiência. Não. Nós temos um lapso temporal aí que também pode amadurecer ela para manter, ou para ela romper de vez, ou para ela voltar para ele ou não. Entende? Aí vai depender de cada caso, né? Mas não é mais simples como era antigamente. E na minha época, quem descumpria a medida protetiva também não ia presa, né? Respondia por crime de descumprimento de ordem judicial, o juiz não representava porque não ficava sabendo e não dava em nada, como aconteceu comigo. Ele vivia me perseguindo e eu ficava fugindo dele o tempo todo. Hoje não, quem descumpre e é pego em flagrante daquele descumprimento vai preso. Bem como se também for pego em flagrante agredindo, né? Então, nós temos aí uma rigidez maior da lei, né? Então, uma eficácia um pouco mais efetiva. É claro que não resolve todos os casos, né? Quando a gente fala de pessoas na periferia, dentro das favelas, a polícia não vai lá fiscalizar a medida protetiva de urgência. Então, nós precisamos pensar políticas públicas que possam alcançar também essa população. É interessante, assim, porque várias vezes, e isso é conversa de homem, mas eu já vi, né? E os homens falam isso, mas tem várias medidas protetivas que são injustas, eu não bati, eu não fiz, ela forjou, né? Quando eu comecei a advogar, a gente entrava com uma ação cautelar de afastamento do lar. Você, a jovem, não passou por isso, né? Não, mas eu sei. E aí tinha muita fraude nessa ação. Hoje, essas fraudes, elas passaram para medidas protetivas, vão continuar existindo. Mas eu acho que o benefício que a lei trouxe é tão grande, mas tão grande, que esses pequenos deslizes, algumas mulheres que fazem mau uso da lei, não pode macular a lei toda. Então, acho que a gente tem que continuar defendendo a Lei Maria da Penha e continuar defendendo a sua aplicação, né? Alguns estudos foram feitos e parece que apenas na faixa de 1% que são fatos que não aconteceram, né? Então, assim, se a gente salva 99%, eu acho que vale muito a pena você investir. E outra coisa, a medida protetiva é uma medida civil, de caráter civil. Tanto que o processo no juizado de violência doméstica, ele não anda, a parte civil é aqui e a parte criminal é aqui. Então, a civil, eu posso conseguir medida protetiva e não ter nenhum processo criminal contra ele, por exemplo. Ou eu posso pedir a medida protetiva e representar contra ele, e o processo vai caminhar paralelo ali junto no juizado, mas uma coisa não significa a outra. Então, eu tenho tantas medidas protetivas. Você tem indícios de autoria de crime, mas não significa que ele vai responder criminalmente. Porque ela pode depois desistir em juízo, pode acontecer várias coisas. Então, a gente também tem que entender as naturezas. Ela é injusta. É melhor você afastar uma pessoa que pode matar do que você simplesmente deixar acontecer e dizer que está tudo bem, que não vai estar nada bem. Então, acho que é muito assertiva a questão da lei. Eu acho até que algumas decisões precisam ir para além da lei, porque a lei não tem um rol taxativo das medidas protetivas de urgência, é meramente exemplificativo. Então, por exemplo, tem homens que criam perfis tentando difamar aquela mulher. Então, começa falando dela, expondo ela, falando das suas intimidades. Perfil em rede social, você está falando? Em rede social. Eu recebo várias, volta e meia, tem gente me pedindo, vamos derrubar essa página aqui, porque é meu ex, não sei o quê. E a gente vai uma ajudando a outra para a gente tentar tirar, porque até a justiça conseguir uma medida para retirar, já demorou muito tempo. Então, o movimento, a gente se ajuda e consegue retirar, né? Essas páginas. Mas, assim, a gente precisa de medida protetiva para que ele cesse de fazer isso sob pena de, não sei, dinheiro, entende? Porque mexendo no bolso, a pessoa acorda, né? Nós temos aí pessoas até importantes que teve que ter uma decisão aí, uma decisão maior né, em relação a essa questão das redes sociais, porque ele não entrava em contato com ela, não se aproximava mais pessoalmente, mas detonava com ela nas redes sociais. E aí também é um outro problema muito grande. Teve uma mudança recente também na Lei Maria da Penha, que eu acho que é de fundamental importância, que é a possibilidade
de ser decretado o divórcio, né? Quero ver isso na prática só, ainda não vi. E a dissolução de união estável. Eu defendo, tem vários advogados que não gostam do que eu falo, mas eu já defendo há muitos anos, assim, que você não precisa de advogado para fazer o divórcio, para fazer a dissolução do seu casamento. Você não precisou para casar. Então, basta a parte ir no cartório em que casou e falar, não quero mais continuar casada. O outra parte é intimado e pronto, e está decretado o divórcio. Para mim, não precisava nem de juiz. Né? No mesmo lugar em que foi feito o casamento, o juiz que declarou o casamento desfaz o casamento, não precisava de juiz de família. E agora a gente tem essa evolução que é... O advogado não vai gostar dessa sua fala mesmo. Mas, Marília, olha só. Faz sentido, faz sentido. Dar dinheiro para quem é advogado de família não é o divórcio. É partilha. Você tem partilha, você tem guarda de filhos, convivência, alimentos, tem outras questões que vão continuar sendo tratadas na vara de família. Eu só estou dando para a parte a possibilidade dela resolver o problema dela da mesma forma que ela criou o problema, né? Você vai dissolver o casamento da mesma forma que casou. Você não precisou de advogado para casar, né? Então, mas aí, se você for pela lógica, também não teve filho para poder resolver isso, não precisaria, entende? É uma linha tênue, mas eu entendo o seu ponto de vista. A lei determinou isso, eu ainda não vi na prática acontecendo, e não só determinou a dissolução de união estável e divórcio, como também a fixação de alimentos provisórios. Para mulher. Só que eu não vi nenhum caso. É para mulher e até para eu acho que até para os filhos, se eu não me engano. Salvo o melhor juízo, eu acho que pode pedir também para os filhos. De forma liminar. Mas eu não vi ainda sendo aplicada isso. Eu estou querendo ver essa parte sendo aplicada. Porque ele fixa ou ele decreta, se tiver partilha, remete para a vara de família para fazer a partilha, e se tiver alimentos, né, fixando ali liminarmente, remete para a vara de família para depois continuar o processo de alimentos. Mas ainda na prática, você já viu algum caso na prática funcionando isso? Porque eu ainda não tive acesso. Mas eu acho importante que a mulher se livre ali daquela situação, né? Que ela possa ali já desfazer o vínculo. Eu vou te falar, Marta, o meu divórcio demorou para sair quase 2 anos, porque ele procrastinou tudo que podia de artimanha jurídica para demorar. Pensa no trauma que eu tinha de preencher meu nome. Você não tem noção, não sei nem te explicar, eu chorei inúmeras vezes por conta disso. Porque depois de sofrer tudo que eu sofri, ainda tem que carregar aquele nome inteiro no meu nome e assinar com aquela droga daquele nome. Olha, é horrorizante. Então, assim, eu vejo como... É um terror psicológico à parte. É uma revitimização do próprio sistema jurídico, que demora tanto, que revitimiza tanto a vítima. Enfim, mas eu vejo com muitos bons olhos o divórcio sendo decretado no juizado de violência doméstica. Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém e não tem mais que ficar justificando motivos de divórcio também. Então, acho que também algo importante, é uma evolução, né, legislativa importante e que precisa ser mais requerida nas delegacias e nos fóruns para que elas possam ser executadas, né? Desde a emenda 66, que não teve mais nenhum pré-requisito para o divórcio, que eu defendo uma mudança no rito do divórcio. Eu defendo que a parte distribua a ação, né, imaginando que a gente faça o divórcio judicial, a outra seja intimada só para acompanhar. Não pode contestar, eu acho que não pode apelar. Liminarmente. Eu acho que nem precisaria intimar outra parte, liminarmente. Mas você sabe que eu já passei, né? Eu já fiz uma vez uma ação de divórcio e era uma certidão de casamento daquelas antigas ainda, com aquele verde e amarelo passado assim pelo papel, e eu entrei com a ação do divórcio e a contestação é que não podia ter divórcio, porque eles já eram divorciados. A cliente se esqueceu que tinha acontecido, já estava em processo demencial. Eu cometi um erro a partir desse dia. Eu sempre tiro uma segunda via da certidão de casamento, uma via mais recente, se dá tempo para fazer. Mas acho que agora também já está pedindo isso, né? A maioria, uma certidão de 3 meses, uma coisa assim. Alguns juízes já vêm exigindo essa certidão. Mas também eu acho que não tem nenhum risco no sentido de você dar liminarmente, mandar oficial o cartório vai informar, já está divorciado. Ou tem algum, né, não sei qual vai ter, enfim, mas eu acho que também não tem nenhum, porque assim, qual é o que ele vai responder? Não, eu não quero me divorciar, azar. Não, vai se divorciar, não tem resposta.
Então, assim, não tem, eu acho que não tem nem... Assim, pensando literalmente, eu não vejo prejuízo de dar uma liminar de um divórcio. Eu não veria, sem ouvir outra parte. O que vai impedir da outra parte se divorciar? Ah, mas ela já está divorciada e não lembrava, esqueceu. Ok, não vai dar em nada, no máximo ela vai pagar as custas daquele processo e finish. Marília, o que é bom passa rápido, né? A gente tem um tempinho ainda, eu queria agradecer muito a tua colocação, né? Você é uma mulher super especial, assim, a tua vitória é um exemplo para todas as mulheres que não podem se deixar ser manipuladas ou continuar nesse processo de manipulação. Tem que tentar se libertar e viver a vida da forma mais feliz possível, né? E a gente só é feliz quando descobre que a felicidade é interna e não no outro, não depende do outro. Então, a gente tem 4 minutos, você tem os 4 minutos para falar o que você quiser, eu já agradeci, né? Você pode falar, os 4 minutos são seus. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Muito obrigado aí por esse bate-papo. Realmente passou voando, porque eu nem vi passando. É um tema que eu amo e, assim, pode me chamar também para outras lives. Eu queria também deixar um recado para você que está assistindo agora, ao vivo, ou depois vai assistir. Precisa de ajuda, me chama em box. Tanto no Marília Bolt, quanto na superação da violência doméstica. Estou aqui para te auxiliar. O que acontece com você não te define. O que dizem sobre você não te define. O que define é o que você vai fazer daqui para frente a partir do que você viveu. Isso vai definir o seu próximo capítulo da sua história. Você está virando uma página da sua vida e está reescrevendo uma página totalmente branca. E você escolhe quais são seus atos. Então, não desista dos seus sonhos. Viva aquilo que você imaginou, que você nunca imaginou. Você pode viver porque você nasceu para voar e sonhar grande e viver coisas grandes, porque você merece, sim. Não aceite que ninguém fale o contrário. Não deixe de procurar ajuda. Você que conhece alguém, encaminhe essa live para alguém também, para que ela possa assistir, para que ela possa também se libertar. Enfim, então é só me chamar nas redes sociais. Estou aí à disposição. Para quem quiser o grupo de acolhimento também. Para quem quiser, estou completamente à disposição para que possamos vencer, né? Eu queria só finalizar, Marcelo, aproveitando, porque, né, infelizmente, né, eu estou candidata aqui em Niterói e eu queria falar... Eu ia te perguntar isso, eu queria que você falasse o seu número, o que você quiser. Agora pode falar, né? Meu número é 40180 aqui em Niterói, mas eu queria deixar, não sei também de quem está assistindo, mas assim... Vota em Niterói, claro, por favor, vote em mim, nós precisamos de mulheres na política, mas aonde você estiver morando, vote em mulheres que lutam por mulheres. Se nós não colocarmos mulheres que lutam pelas mulheres, nós continuaremos vendo a ausência de políticas públicas, né? Eu estou conselheira no Rio de Janeiro, no Conselho dos Direitos das Mulheres, representando a OAB do Rio de Janeiro. Enfim, eu estou em várias frentes de trabalho e eu vejo o entrave que é politicamente por falta de mulheres que realmente pensam nas mulheres e vivem pelas mulheres. Então, aonde você morar, vote em mulheres, empodere mulheres. Homens, vocês que são os apoiadores, apoiem mulheres. Nós precisamos de mais mulheres nos espaços de poder. É verdade, é importante. E mais uma coisa que é importante, que nós brasileiros não temos essa mania, que é cobre do político ou da política que você elegeu. Cobre, incomode, mande e-mail, esteja presente, faça valer o seu voto. É importante isso, porque as pessoas esquecem. O político passa nos 4 anos, você vota e depois não sabe quem votou, não cobra, não faz nada. Então, qual é o número? 40? 180. 180. 40180 em Niterói. Marília, um beijo. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito, muito esclarecedor. Muito obrigado. Tá? Boa noite. Tamo junto. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.